Bom, vamos ao próximo exercício, 4.15. Nesse exercício aqui, vocês têm um tubo de aço, 10 polegadas de diâmetro, 0,375 polegadas de espessura, transporta vapor a 500 graus Fahrenheit. O tubo é coberto por 2 polegadas de isolação para reduzir as perdas de calor para a atmosfera ambiente a 80 graus Fahrenheit. Sabe-se que os coeficientes de película para a superfície interna do tubo e para a superfície externa da isolação são respectivamente 2.500 e 1,6. Para a proteção de pessoal, a temperatura da superfície externa não deve exceder 140 graus Fahrenheit. O fluxo de calor por unidade, então, de comprimento que nós vamos calcular. Então, aqui nós temos o desenho, né, desse exercício. Aqui o diâmetro de 10 polegadas, aumenta essa espessura, 0,375 é a espessura do tubo, né? E aqui 2 polegadas é a espessura do isolante. E essa temperatura não deve exceder 140 graus. Aqui estão os raios, né? Então lembrando que 10 polegadas temos que transformar em pé, lembrando que temos que acrescentar 0,375 polegadas transformando em pé, então é mais nessa espessura, e mais essa outra espessura de 2 polegadas transformada em pé. Lembrando que, no caso aqui de 2 polegadas, dividir por 12, e aí nós temos uma unidade em pé. A área, tá, desse sistema aqui, colocando todas as superfícies, está aqui a transformação em pé, tá? Vezes o comprimento vai ser em função de comprimento, por isso não temos aqui pé quadrado. Vamos calcular o fluxo de calor, então calculando o fluxo de calor interno até o externo, da temperatura externa até o ambiente externo, cujo ambiente externo está a 80 graus Fahrenheit, nós vamos ter por convecção 370,71 BTUs hora P, que é por metro. Bom, nós precisamos calcular o que? Justamente, né, qual é o fluxo de calor, né, que é o que ele está pedindo aqui, por unidade de comprimento total. Tá? Então aqui é quando eu ponho uma temperatura de 140 graus Celsius. E se eu não colocar essa temperatura? Então qual é o meu fluxo de calor sem ter essa temperatura hoje? Então o que você vai fazer? Calor igual a ΔT RT, que é o que nós temos aqui. E dentro desse RT os senhores têm convecção interna, tubo, isolante, convecção externa. Então os senhores vão fazer de interno até externo. Com isso muda as temperaturas. O problema dá lá a temperatura interna e a temperatura externa. Internamente nós temos aqui 500 graus Fahrenheit e externamente 80 graus Fahrenheit. Então nós temos como calcular daqui até aqui. Os senhores vão obter um fluxo de calor, aqui está, só antes de determinarmos o valor. Os senhores notem aqui, convecção 1 sobre H área superficial, temos aqui o valor. Mas os senhores têm que cuidar que tubo e o isolante é logaritmo de R2 R1, 2πKL, e do isolante R3 sobre R2, 2πKL. Então os senhores têm que cuidar aqui com esses cálculos. Vai obter um calor de 327,9654 BTU hora P. Então esse é o fluxo de calor que vocês têm atualmente, sem aquela temperatura de 140 graus, e aqui estipulando se a temperatura for 140 graus. Observe que o fluxo de calor não é o mesmo. Sendo assim, vai ter que mudar o isolante para a espessura dele para conseguir obter esse valor. Tá? Aí ele pede na letra B, se a condutividade térmica do aço é 26 BTUs e da isolação é 0,045, irá as 2 polegadas de espessura satisfazer as exigências, ou seja, eu vou conseguir obter menos de 140 graus Fahrenheit. Então, de novo, os senhores têm calor, ΔT RT. No caso, R de convecção interna, R do tubo e R isolante. Até chegar aqui, então. Ou seja, nós vamos começar aqui, passa pelo tubo, passa pela convecção interna, passa pelo tubo, chega no isolante, a nossa nova TE, temperatura externa. Calculando, os senhores já têm essas resistências de convecção interna calculada, está aqui. Os senhores têm do tubo, do isolante, é só pegar e somar os valores. Os senhores vão obter 133,08 graus Fahrenheit.
No isolante, os senhores têm que cuidar porque vai mudar a espessura. Então, vai mudar o R3. Os senhores terão um novo R3. Então, aí, este cálculo, novo R3, é o que vai alterar aí a conta, tá? Então, os senhores vão obter 133,08 graus Fahrenheit. Então, esse é o exercício 4.15.